Faço excepcional dia, né? Hoje a gente vai falar de inteligência emocional, né? Às vezes a gente precisa, né, entender um pouco e quem sabe governa, né? Aqui sempre foi falado ultimamente, né? Quem sente e vive governa, né? E sentimento ele molda a realidade, né? Ele é pelo que você escolhe a contar, né? É aquilo que você tem vontade de falar. E falar de vida, né? De momentos, né? Porque sentimento é a forma que você sente, né? Pelo que você escolhe contar. Se eu escolho fazer uma live agora, é porque eu escolhi falar com vocês e contar, né? As coisas do sentimento, né, que eu estou sentindo, né? E sentimento é uma forma de você interpretar, questionar antes de reagir, né? Ah, essa pessoa está falando isso. Questione. Isso é para mim? O que eu vou aprender com isso? É especial isso que ela está falando? É a minha realidade? Coloque essas formas, né? E questione antes de reagir, né? Às vezes a gente quer falar algo para o outro entender, mas o outro não está nem aí, só você. Então você tem que falar o que você quer de uma maneira simples e correta, né? Entender antes de responder. Diz que os sábios, eles entendem antes de falar, né? Então vamos ser sábios. E sentimento é útil, né? Porque a gente sempre aprende, né? E quem aprende não depende, né? Quando a gente sente algo e a gente procura resolver de uma maneira certa, né? E questionar se isso ali é verdadeiro ou não, a gente torna um caminho mais certo para a vida da gente. Então, sentimento, se o seu sentimento está desconfortável, né? Puxa, agora eu vou ter que ficar aqui, não estou me sentindo bem. Então, respire fundo, né? Diz aquele ditado, respire 3 vezes, limpa o teu coração. Então, busque isso para você conectar com aquilo, né? Então, sentimento desconfortável, você tem que respirar e conscientemente, né? Consciente, ocupar aquilo que você quer, né? Então, escolha consciente, né? Quando você respira, você tem uma escolha consciente de o que você vai fazer, né? O que você quer para sua vida, né? Isso é muito importante, gente. Estar bem emocionalmente, né? E ter sentimento, né? A gente, às vezes, tem gente que explode, né? A gente também explode. Fala aquilo com a força da raiva na voz, né? A força no olhar de raiva. Não, pare, respire, limpa o coração e comece a falar. Mas fala com consciente, né? Então, antes de explodir qualquer lugar da sua vida, né? Qualquer momento, anote, né? Às vezes é muito bom você dar uma paradinha, né? Pensar o que está sentindo, né? Dominar, eu não vou falar aquilo ali eu vou soltar pela boca e aquilo ali que está aqui na garganta, nada disso, fica consciente, né? O que você quer. E sentimento mal interpretado mata. A gente está aqui na vida para viver e não para matar outra pessoa, né? Então, cuide ao abrir a boca, ao falar, né? Dizer, eu vou falar isso porque eu estou consciente disso, né? E às vezes você quer colocar tudo pro agora, né? Tem coisas que não dá para agora. Tem coisas que é uma decisão grande. Pense com calma, 24 horas antes. Depois, se você está certo tomar essa decisão. Não precisa tudo ser agora. Eu quero viajar. Eu vou. Não. Como vai ser suas possibilidades? Dá um tempo para você, como o planejamento, né? Como eu vou fazer. Então, você resolve aquilo que você quer da melhor maneira possível. É isso que a gente tem que fazer. Pensar, agir né? E as decisões não podem ser baseadas, né, na emoção. A decisão, ela tem que, antes de tomar, estar consciente, né? E o sentimento, né? Ele é um alfabeto da alma, né? Então,
Quem não sabe o beabá, então o sentimento é A, B, C, né? Um alfabeto, né? Então se você não sabe, estude, aprende, porque ninguém nasceu sabendo. E o sentimento emocional é um analfabeto, né? Um ABC completo, né? Você tem que aprender antes de... E o conhecimento, para você tem que alfabetizar emocionalmente, né? O que eu preciso aprender? Alfabetizar para minha vida dar certo. O que eu preciso parar, pensar, né? Isso ali não está certo. Não posso ir em frente, não vou chegar a lugar nenhum. Então pensa com carinho, né? Eu sei que o sentimento tem todas as letras do alfabeto, né? Eu tenho que aprender antes de estar bem emocionalmente, né? Tudo hoje é emocionalmente estar bem, então é isso que tem que seguir, né? Porque muitas vezes a gente recebe elogio e quem elogia não defende o seu valor. Então, se você recebe às vezes elogio, né? E aquilo não define o seu valor. Então, busque isso para a sua vida. Ah, está falando aquilo, né? Não define meu valor, é sentimento, né? Certo. E quem é maduro nos sentimentos, né? Não põe expectativa, né? Ele é excelente no que faz. Então tem tudo um caminho, né? Para nós seguir e ser feliz, né? Não parar e nem ficar buscando que o outro, não interessa o que o outro. Você está bem sentimentalmente? Você está agindo bem sem sentimento? Então, você tem emoções intensas, né? E emoções intensas, ele é o mundo seu, no seu corpo físico, né? E quando a gente tem emoção intensa, né? Até o friozinho na barriga, né? A boca seca. Então, preste atenção nesses sinais, né? Do seu corpo, antes da mente, né? Então, diz que é o verdadeiro, né? Em sentimento ele entra na emoção, e sai no sentimento e é filtrado no cérebro. Então, tu tens, o sentimento entra na emoção, né? E expressa no corpo e é filtrado no cérebro. Então, é tudo um percurso. Você está sentindo, está pensando, está filtrando, né? E o corpo, ele reage verbalmente, né? Antes de você reagir, pergunte: o que eu senti? Né? Se você está sentindo algo bem, pergunte: o que eu senti, né? E isso é uma resposta emocional útil. Pergunta: o que eu senti com aquilo ali né? O que eu senti? Diz que a emoção bem utilizada, ela prospera as pessoas, né? Então, coloque emoção naquilo que você quer, né? E gente sente pouco, canaliza e prospera, né? Então, cada um tem um jeito de canalizar e prosperar. E use emoções para movimentar os seus projetos, né? Eu quero fazer aquilo. Joga emoção lá no seu projeto. Isso vai fazer toda a diferença, né? Opa, desculpa, caiu aqui o microfone, mas tudo bem. Então, tudo é um caminho, né, pra gente estar bem emocionalmente. Se eu estou bem aqui emocionalmente, eu vou conectar vocês, né, para você estar bem aí também. Então, um vai ajudando o outro, né? E use emoções para movimentar, né? Para servir as pessoas com excelência. Muita gente fala assim: a empresa quebrou daquele fulano. Mas o que quebrou foi a emoção das pessoas, né? Não foi a empresa. Porque a empresa está ali, né? Mas a emoção não está ali. Então, mantenha sempre emocionalmente estável, né? Mesmo no altos e baixos da sua missão aqui na vida, né? Agora está ruim, mas o que eu vou fazer para alcançar mais? Agora está bom, o que eu vou fazer? Tudo tem um percurso, né, para a gente chegar lá. E às vezes a gente quer
encurtar numa maneira da gente. Só um pouquinho. E não tem nada pior, né, do que agir da maneira errada, né? E toda vez que você observar como você reage, né, antes, você observa que antigamente você reagia diferente porque você não tinha esse conhecimento emocionalmente, né? Mas hoje você sabe. Você tem que pensar, tem que agir da maneira certa, né? Tem que aprender o beabá emocionalmente para você entender. E quando você entende, ninguém segure, né? Então, continue o que precisa ser feito, né? Antes que o mundo não entenda. Então, a gente diz assim, eu vou fazer hoje, né? Senão, lá na frente, né, o mundo não vai me entender. Então, faça. E a emoção sempre ela é evolutiva, né? A emoção, ela evolui a cada momento. Então, ela é energética, né? E ela é na alma. Então, a emoção evolutiva é quando você diz assim, sente lá no fundo, né, da alma. E emoção é o impulso do coração, né, para o mundo real. Como se o coração dissesse, você tá certo do que você quer, só ir em frente e seguir. E antes de conversar, é oração, né, falar com o teu corpo físico, né, e conversar, é a arte de conversar com o seu corpo físico. Aí eu vou fazer aquilo, vou resolver aquilo, né? Mas ter esse momento seu, específico seu, né? E quando a emoção não canaliza, ela vira doença. Então, você quer fazer aquilo, faz, né? Não guarde, né? Não guarde, canalize a emoção, porque a emoção é como um vento, né? Se você pega e a emoção, ela é tudo, né? Que você tem de melhor. E a emoção, dê vazão à emoção, né? Através de movimento, né? Expressão e conversa com quem entende, né? Às vezes você vai falar com alguém que não entende, não adianta de nada, né? E a gente precisa sempre estar um pouquinho além de tudo naquilo que a gente quer. E essa busca, gente, sempre é diariamente, né? Mas quando controla a emoção e você sabe que a emoção ela é intensa, você vai procurar fazer aquilo que você sente, né? Então, quem sente a emoção e vive a emoção, governa, né? Então, seja você um governante da sua vida, sente ela, né? Porque todo sentimento, ela molda, né? A realidade pelo qual você escolhe contar. O que você escolhe contar da sua vida, da sua história? O que você quer ser para chegar lá, né? O que você está fazendo todo dia para chegar lá, né? E sentimento é uma forma de você interpretar, você questionar antes de reagir. Então, questione antes de reagir, né? Questione aquilo que você quer. E se o seu sentimento é útil, aprenda, né? Desculpa. Aprenda, né, a fazer as coisas certas, a aprender o beabá, né, do sentimento. E quando você está desconfortável, não está legal aquele lugar ali tá ruim, então pare, respire 3 vezes, né, e escolha, né, consciente outro lugar, porque ali já deu, né, e antes de se explodir, sempre anote o que você está sentindo para você dominar. Porque a vida é você que escolhe, né? E sentimento mal interpretado, né? Não te leva a nada, né? Então, busque, né? O beabá do sentimento, né? Busque aquilo que você quer aprender, aquele conhecimento, né? Da sua emoção, do sentimento, né? Vai realizando de uma maneira que você acredita, né? Porque aqui diz assim, ó. Mantenha emocionalmente estável, mesmo nos altos e baixos da sua missão, né? E a gente tem dia que tá baixo, tem dia que tá alto, né? E emocionalmente a gente tem que estar bem, não os outros. Se você tá bem, você vai ajudar muita gente ao seu redor. Então, a nossa live de hoje, né, é para você conectar
a sua inteligência emocional, para você entender um pouquinho mais daquilo que você quer e aonde você deseja chegar, né? A vida é isso, né? A vida é esperança, gratidão e viver. Eu sou a escritora Iria Krieger, eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. E lá no Instagram tá o meu link, né? No Facebook tá o meu link, no TikTok tá meu link. Quando entro lá, né? E vejo cada livro que eu escrevi tem um método, tem um conhecimento e uma verdade, né? Porque a vida é aquilo que a gente escolhe para ser vivida, né? E ali você pega um conhecimento e a sua vida fica mais fácil. Então vamos ser felizes. Hoje vamos terminar a nossa live, né? Então é 4, 3, 2, 1. Só alegria, né? E que esse dia seja grandioso para você. Que Deus esteja presente em todos os momentos. Porque você é muito amado por Deus. Valeu? Tchau.